Estão enxergando aqui a tela do Moodle? Sim. Ok? Tá. Então, antes de eu falar um pouquinho ali com os slides que eu preparei, só vou trazer aqui para vocês o que tem no Moodle, para quem não olhou ainda, né, sobre o trabalho de conclusão. Tem um linkzinho aqui com o repositório dos trabalhos de conclusão da primeira turma, que é a turma que se formou no final de 2020. Aqui vocês vão encontrar os artigos completos, porque a gente vai falar hoje sobre o TCC, ele é dividido em duas partes, é o ano todo, né, TCC 1 e 2. Aqui já são os trabalhos finais, o artigo já completo do ano inteiro. Tem o regulamento do nosso trabalho, se vocês quiserem olhar todo o detalhamento. As datas que foram definidas para esse semestre, então vocês têm até o dia 10 de abril para escolher qual é o tema ou a área, né, pensar no que vocês querem fazer. Quero fazer um trabalho com um jogo educacional digital, quero fazer um trabalho com educação à distância, quero fazer um trabalho com alguma ferramenta de pensamento computacional. Então, começar a pensar no que vocês querem fazer. Daí, a gente tem que elaborar um pequeno projeto, que a gente chama de proposta, como se fosse um projeto, até 13 de maio, e depois a entrega da primeira parte do artigo até 8 de julho. E aí, no segundo semestre, a gente continua esse trabalho e vocês vão complementar o artigo. Agora tem uma primeira etapa. Daí tem aqui, né, um fórum para a gente fazer a definição da área do tema, que vocês têm que responder até dia 10 de abril. Depois, a proposta, tem um modelo que vocês podem seguir e um exemplo preenchido para vocês verem como é que é para montar essa proposta. Então, tem que colocar objetivo, uma fundamentação teórica, por que vocês escolheram esse tema. Tem uma videoaula também para ajudar. 13 de maio, então, o linkzinho para entregar essa proposta. E lá no final do semestre, 8 de julho, um linkzinho aqui para entregar a primeira parte do artigo. Tem um exemplo de artigo aqui, versão doc e também versão PDF. E daí seria essa primeira etapa. E aí vamos ver, então, aqui alguns slides que eu preparei para a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de conclusão de curso. Que agora, nessa primeira etapa, né, na disciplina 1, a gente tem essa chamada proposta, que é um projeto, e um artigo, porque o nosso curso não usa o modelo de monografia. Quem já é formado em algum outro curso superior, ou já conversou com algum colega sobre isso, sabe que muitos cursos usam um modelo de monografia, que é um texto bem mais longo. A gente usa um texto mais curto, que é um artigo científico. Fica em torno de 25 páginas. Depende, tem alguns alunos que escrevem um pouco mais, mas entre 20 e 25 não fica mais do que isso, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a apresentação, como eu não enxergo vocês enquanto eu estou com os slides abertos, vocês podem interromper ali pelo áudio, não tem problema, tá? Então, o que é o trabalho de conclusão de curso? Vocês vão escolher uma área de interesse, ele é um trabalho individual, não pode ser feito em dupla nem em grupo, e a gente tem que escrever, né? Tem toda uma parte de documentação, que é texto, e apresentar esse trabalho, tá? Perante uma banca que vai dar uma nota. Geralmente, essa banca é de 3 professores. O professor orientador e pelo menos mais 2. Podem ser outros 2 professores do curso, ou não necessariamente, inclusive professores de outras universidades podem ser convidados também. A área de interesse, ela é muito pessoal. O que vocês se interessariam em fazer? Pode ser qualquer área que vocês estudaram no curso. Ah, eu prefiro fazer alguma coisa mais voltada para a educação básica, séries iniciais, quero trabalhar mais com as séries finais do ensino fundamental, quero fazer alguma coisa para o ensino médio, quero desenvolver uma ferramenta, fazer um jogo, quero usar um jogo que já existe, quero interligar o meu TCC com o estágio supervisionado, quero pegar alguma coisa que eu vou fazer no estágio 3 ou no estágio 4, já quero usar, então, como ideia para o meu trabalho de conclusão. Na primeira etapa, vocês vão escolher o tema, que é aquele fórum que tem que postar agora até abril, e aí a gente vai tentar definir um professor orientador de acordo com o tema que vocês vão escolher. E aí a segunda etapa, elaborar uma proposta de trabalho, que é um pequeno projeto, que tem um modelo ali no Moodle, e eu vou falar um pouquinho sobre cada item que tem nesse projeto. Então, a gente tem que colocar o que a gente quer fazer, por que está fazendo essa proposta, um breve referencial teórico, o que você pretende fazer, como, se vai usar algum requisito específico de hardware ou de software, o cronograma pensando o ano todo, porque é TCC 1 e 2, e as referências.
Tudo que vocês vão escrever nessa proposta, que é um pequeno projeto, a gente vai usar no artigo depois, a gente não vai colocar nada fora. Isso depois vai ser transposto para o nosso artigo, e aí o artigo do TCC1 a gente entrega em julho, no segundo semestre complementa esse artigo e entrega lá no final do ano, provavelmente no início de dezembro, que a gente não tem as datas ainda fechadas para o TCC2. O objetivo, né, então, o que, que vocês querem fazer? Objetivo geral, vou desenvolver um jogo, vou desenvolver um software, vou aplicar um software que já existe, vou fazer oficinas numa escola, vou fazer uma oficina numa ONG, vou trabalhar com uma ferramenta na área de formação de professores, vou usar o Scratch no pensamento computacional. Objetivos específicos, o que, que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo geral? Motivação ou justificativa, isso é uma coisa bem mais pessoal, né? Por que, que escolhi fazer esse trabalho? Pode ser porque vocês estão atuando nessa área, então querem aprofundar essa área, pode ser que seja uma área que vocês gostaram durante o curso, pode ser porque vocês querem depois, quando forem atuar como professores de computação, trabalhar nessa área. Então, um pouquinho do que vocês decidiram, né? Escolher essa área e por que fazer esse trabalho que vocês definiram. Um breve referencial teórico, ainda na proposta é bem curtinho, depois no artigo a gente aprofunda, no artigo ele vai ter mais ou menos umas 5 páginas, aqui na proposta não, ele é mais curto. Conceitos e fundamentos do que vocês escolheram, por exemplo, eu escolhi fazer um trabalho sobre jogos educacionais. Então, eu vou escrever conceitos de jogos educacionais, ferramentas para construir jogos, como usar jogos. Então, escrever um pouco da fundamentação teórica do tema que vocês escolheram. Solução proposta, o que, que eu quero fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou testar? Vou testar numa escola? Vai ter um estudo de caso? Vai ter um instrumento de pesquisa online? Metodologia? Vai ser um estudo de caso? Vai ser uma dissertação projeto? Eu vou fazer por meio de oficinas? Não sei, cada um vai ter que começar a pensar nas suas ideias, né? O que, que pretende fazer e como quer fazer. Requisito de hardware e software, se for necessário, se você já tem ideia do que vão usar, né? Eu vou precisar, vou fazer um software, vou construir um jogo e vou usar Construct, vou implementar usando Unity, vou usar o Scratch, vou usar uma ferramenta para criar objetos de aprendizagem como o Ardora. Cronograma, pensar numa tabela, já prevendo o ano inteiro, tudo que eu vou fazer, desde escrever a proposta do TCC até apresentar o TCC lá em dezembro, então eu vou colocar todos os meses o que eu pretendo fazer em cada um dos meses. Referência, tudo que eu vou utilizar nessa primeira parte agora para desenvolver a proposta. Tudo que eu vou escrevendo tem que ter referência, tem que ter autores, então se eu escrevo um conceito de jogos educacionais, eu tenho que colocar as referências que eu usei e colocar lá no final da proposta essas referências. E isso também no artigo, tanto no TCC1 quanto no 2, eu tenho que usar bastante esse modelo de referências. Para pensar no objetivo geral, geralmente o objetivo geral ele sai de uma pergunta. Então, qual é a minha pergunta de pesquisas? Se eu consigo pensar numa pergunta, né? Como aplicar um jogo educacional digital nas séries iniciais do ensino fundamental? Como aplicar a ferramenta Scratch para desenvolver o pensamento computacional na 8ª série da educação básica? Como aplicar um jogo educacional para ensinar algoritmos e programação? Não sei, vocês vão pensar numa pergunta que vai poder ajudar vocês a definir o objetivo geral, que é o que vocês querem efetivamente fazer. Aí eu vou começar a buscar material bibliográfico. Professor? Oi. Assim, eu tinha pensado, o senhor está falando bastante de jogos e etc., né, de ferramentas. Eu tinha pensado em aprofundar o meu TCC dentro do âmbito escolar mesmo, que nem eu coloquei ali no fórum, né, mas o meu objetivo, né, pensando já no segundo semestre, era de ver a necessidade do licenciado em computação dentro da sala de aula. Sabe? Ver quais são os desafios que tem hoje as escolas. Não sei, de repente eu pego uma escola. Tem 2 escolas aqui na cidade que daria para fazer um parâmetro bem assim, ó. Uma é pública, com poucos recursos, e a outra é particular, com recursos maravilhosos, que é onde eu estou fazendo o estágio.
de ver qual é o profissional que atua nessa escola particular, o profissional que atua na escola pública, que não tem tanta formação quanto aqueles da particular, fazer uma comparação e ver o que poderia ser melhorado dentro tanto uma quanto a outra, porque tanto na particular não tem o licenciado em computação trabalhando. Não sei se pode ser mais ou menos nessa linha. Tá, te ouvindo, Ângela, eu entendi que tem dois caminhos diferentes. Um caminho seria falar um pouco do perfil do profissional licenciado em computação, Uhum. o perfil, os desafios, e o outro caminho seria falar sobre a estrutura das escolas, se as Isso. escolas estão preparadas para receber um profissional nessa área. Eu acho que são duas coisas separadas, dá para te escolher um dos temas. Focar no perfil profissional, qual é o perfil que as escolas estão precisando, e aí até tu poderia fazer um estudo para verificar se os cursos de licenciatura em computação, não só o nosso, mas pegar outros cursos, estão conseguindo formar um profissional nesse perfil esperado, Sim. e quais são os desafios que essas pessoas vão encontrar quando forem para as escolas, Uhum. ou focar mais na questão da estrutura, que é outra coisa. Analisar a estrutura e verificar o que as escolas têm para oferecer e fazer um comparativo, o que eu estou vendo numa escola particular e o que eu estou vendo numa escola pública. Qualquer um dos dois caminhos é bom, Ângela. Porque na estrutura abrange também a necessidade de um profissional como os hardwares para eles trabalharem, né? Que numa estrutura Sim, pública não tem. só que não vai tanto no foco do perfil profissional, porque poderia fazer Tá. um trabalho só pensando em perfil profissional, sem se Uhum. preocupar com a estrutura das escolas. E aí Tá. poderia estudar os cursos de computação, de licenciatura em computação, para ver se formam nesse perfil. O outro caminho é pensar como foco inicial a estrutura, e daí sim, lá no meio na hora de falar dos desafios e de como aplicar, claro, vai aparecer um pouco do perfil do profissional, mas o foco é a estrutura das Tá. escolas. As Entendi. duas ideias são boas. É capaz de cair minha luz aqui, tá falhando. Tá, mas eu vou gravar, Ângela, qualquer Vou coisa, daí pegar. depois você consegue assistir, tá? Obrigada, professor. Deixa eu voltar aqui. Então, primeira coisa, fazer o levantamento do material que vocês vão usar, artigos de revistas, artigos de eventos, anais de congressos, buscar livros. Hoje em dia a gente até nem usa tanto livro, porque tem muita coisa em periódicos e anais de congressos, né? E esse material bibliográfico é para a gente montar os conceitos, a parte da definição do que nós vamos fazer. Uma outra parte que a gente costuma chamar de trabalhos relacionados, ou estado da arte, que é para ver o que as pessoas já fizeram, estudar trabalhos similares ao que a gente está propondo. Então, referencial teórico ou fundamentação teórica e estado da arte ou trabalhos relacionados tem a ver com o tema que vocês escolheram. Ah, eu quero trabalhar com o perfil profissional do licenciado em computação. Eu quero trabalhar com pensamento computacional. Eu quero trabalhar com jogo educacional digital. Quero trabalhar com realidade virtual e aumentada. Cada um vai ter um tema, e aí o referencial teórico e os trabalhos relacionados estão ligados a esse tema. Quando a gente vai escrever esse texto, tanto o texto da proposta quanto do artigo, como esse artigo vai ser apresentado para uma banca e depois vai ser publicado não só no nosso repositório, que é o Manancial, mas a gente também pode publicar em revistas, pode publicar como capítulo de livro, pode participar de eventos, a gente tem que tomar cuidado com plágio, não copiar nada, sem fazer referência. Então, eu copiei e não botei a referência, eu tenho que botar a referência de onde é que eu estou tirando aquela ideia. E cuidar com a paráfrase. Quando eu uso um texto pronto, eu só mudo algumas palavras, mas o texto está igual, eu só troquei, às vezes, a ordem das palavras. Então, tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que buscar materiais, ler os materiais, escrever com as minhas palavras e colocar as referências que eu utilizei. Se for constatado o plágio ele é um crime, tanto o aluno quanto o professor orientador pode ser responsabilizados criminalmente se for constatada alguma cópia, e isso pode invalidar o trabalho, pode até invalidar o diploma de vocês. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso para evitar problemas, até porque depois vai para um repositório público. O trabalho de conclusão de curso é um trabalho público, ele é apresentado numa defesa pública e é publicado depois num repositório. Então, tomar bastante cuidado com essa questão de usar, posso usar material sim, mas eu tenho que referenciar, e inclusive eu posso usar uma ideia que já existe, mas eu tenho que botar de onde eu tirei essa ideia, tá? Não posso dizer que a ideia é minha se eu estou usando uma referência de algum outro autor. Tomar cuidado de não colocar nada de achismo,
a gente não escreve no artigo científico, eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho que ter referências, segundo fulano, segundo Beltrano, os estudos que foram feitos pelo Cicrano, então tudo tem que ser referenciado cientificamente, eu não posso colocar o que eu acho que estou fazendo sem dizer de onde eu tirei aquela ideia e quem me disse que aquilo aconteceu ou não, né? A gente não escreve na primeira pessoa, eu não uso eu. Ah, eu quero fazer assim, eu escolhi esse tema. A gente escreve terceira pessoa do singular, de forma impessoal, ou primeira pessoa do plural, vocês escolhem. Então, por exemplo, espera-se que esse trabalho, é terceira pessoa do singular, é impessoal. Primeira pessoa do plural, esperamos que este trabalho, implementamos dessa forma, construímos assim. Então, eu estou escrevendo na primeira pessoa do plural. Nada que vocês escreverem com eu, vocês estão ali fazendo a proposta, o orientador está ajudando vocês, vocês escrevem eu, e aí o orientador vai dizer, não, eu não coloco nada como eu. Metodologias que a gente pode usar, tem várias, né? Aqui eu coloquei uma sugestão. Dissertação projeto, se vocês forem implementar alguma coisa, vou desenvolver um jogo, vou desenvolver alguma coisa com realidade virtual, vou desenvolver um software, então eu vou fazer um protótipo. Estudo de caso, se eu vou aplicar alguma coisa, eu vou aplicar uma ferramenta que já existe, vou usar o Scratch, por exemplo, para pensamento computacional. Eu não estou desenvolvendo o Scratch, mas eu vou aplicar isso. Então, eu tenho um estudo de caso, vou aplicar numa escola e vou validar essa aplicação. Simulação, tem vários ambientes de simulação, daí se vocês vão simular alguma coisa, usar algum laboratório virtual, vou trabalhar com uma área que não é necessariamente computação, mas vou usar a computação para ajudar um professor de química, um professor de física, e aí eu vou ter que simular alguma coisa no laboratório virtual, também é uma possibilidade. O TCC pode ser uma atividade que vocês vão fazer com alunos nas escolas, ou com professores, por isso que ele pode estar ligado aos estágios, ao estágio 3, que é com professores, ao estágio 4, que é com alunos, ou pode ser alguma coisa que não esteja ligada aos estágios, pode ser alguma coisa como a Ângela sugeriu, eu quero fazer uma pesquisa sobre a estrutura das escolas e como é que o profissional de licenciatura em computação vai trabalhar na escola. E não necessariamente isso está ligado ao estágio que ela está desenvolvendo, não tem nenhum problema. Tá? Se vocês puderem ligar ao estágio, fica melhor, que daí você já tem um ambiente onde vocês podem aplicar na prática e trazer os resultados, porque a ideia do TCC também é trazer resultados. Teste, se tiver que testar a ferramenta, né? Se vocês vão usar alguma ferramenta, mesmo que vocês usem uma ferramenta pronta ou que vocês implementem, a gente tem que testar. E a validação, que seria a parte de aplicar. Eu vou aplicar na prática. Vou fazer algum questionário com professores, com alunos, vou aplicar na escola e vou fazer uma observação participativa. Eu vou pedir para que professores daquela área específica na qual eu desenvolvi aquele trabalho me dêem um atestado como especialista daquela área. Fiz um trabalho, por exemplo, na área de química, eu não sou da área de química, mas estou usando computação. Quem é que vai validar? Um professor de química. Então, ele que vai me dar um atestado, algum tipo de comprovante de que aquele trabalho está de acordo com a área, eu não sou daquela área, né? Professor? Oi. Surgiu uma dúvida na questão da metodologia. Por exemplo, eu inicio o estudo no TCC1 com uma metodologia e ao desenvolver do texto, da prática, da própria metodologia, eu resolvo mudar ela. Isso é um problema para o 2? Se eu já entreguei o TCC1 numa metodologia? A gente não tem como refazer o TCC1, tá? As duas disciplinas, TCC1 e 2, são disciplinas independentes, porque tu termina o semestre, ganha a nota do TCC1 e daí começa o TCC2. Tu podes mudar, só que assim, vamos supor que tu fez todo o TCC1, usou a metodologia de dissertação-projeto e disse que ia desenvolver um jogo novo. E ia fazer esse jogo lá, por exemplo, usando a ferramenta Construct, tá? Aí tu fez a proposta, fez todo o artigo, pensou no jogo, começou a desenhar a interface, mas não implementou. Aí começa o TCC2, tu decide mudar. Ou mudou a metodologia, ou não vai mais fazer com Construct, ou tu não quer mais fazer um jogo. Tu tem um semestre só para fazer tudo de novo, porque tu vai ter que apresentar o TCC2 completo. E aí, se tu não usar o que tu fez no TCC1, não for uma continuação, é como se tu estivesse começando tudo de novo. Não tem problema, tu vai conversar com o teu orientador para ajustar o que for preciso. Mas quanto mais tu conseguir manter o que tu tinha proposto no 1, melhor. E daí tu vai para o 2 com aquilo já pronto. Tá?
Então, tu pode mudar. Ah, eu vou continuar na mesma linha, mas não vou mais fazer no Construct, vou trocar para o Unity. Agora, se tu mudar muita coisa, é mais trabalho para ti, tá? Porque tu não tem como refazer o TCC1. Tá? A gente só indica para o aluno refazer se o aluno reprovar. E como é uma disciplina como todas as outras, tu pode reprovar, ele teria que refazer o TCC1. Tá? Então, se puder manter, tudo que tu puder já pensar em não mudar, mas não é nada assim imutável, né? Até porque é um trabalho de um ano inteiro, e à medida que tu vai estudando e colocando na prática na escola, se tu fez ligado ao estágio ou não, podem começar a aparecer coisas que tu não estava prevendo antes. Então, a mudança, ela faz parte do projeto, tá? Então, não quer dizer assim, obrigatoriamente eu não posso mudar nada. Pode mudar, tá? Obrigado. Então, referência tem que cuidar, tudo que a gente usar, tanto na proposta quanto no artigo, tem que aparecer os nomes dos autores, a referência completa, para que não possa ser caracterizado como cópia, como plágio, como paráfrase, tudo eu tenho que referenciar no meu texto. Aqui tem alguns exemplos, que depois vocês podem olhar com mais calma, né? Se eu usei um livro, eu tenho que botar o sobrenome dos autores, o nome do livro, a cidade, a editora, o ano. Se eu usei um capítulo, aí eu tenho que botar o nome do organizador do livro, porque às vezes o livro tem vários capítulos, cada capítulo tem um autor, eu coloco aquela abreviatura ali, ORG, como podem ver aqui no Baroni, ó, ORG é de organizador, ele que organizou o livro que eu estou usando, o nome do livro, a cidade, a editora, o ano. Se for um artigo em anais de eventos, congressos, eventos que eu busquei na internet também, tem que colocar o título, anais do, qual é o evento. Tá? Também vai o ano, vão os autores, o nome do artigo. Se for uma revista, tem que destacar qual é a revista. Por exemplo, aqui o primeiro é de uma revista chamada TEAR. Tem o número do volume, o número daquela revista, o ano, tem o autor, tem o título. Se for vários autores, a gente usa o chamado et al., quer dizer, entre outros. Se for até 3 autores, eu coloco dentro do texto. Por exemplo, tem um autor só. Segundo, aí o sobrenome do autor e o ano. Se forem 2, segundo, Silveira, e o segundo autor. Até 3 eu escrevo todos. Se for mais do que 3, eu coloco et al. Tá? Então, o et al. Quer dizer entre outros. O et al. aparece dentro do texto, mas no final eu coloco a referência completa. Tá? Material da web eu também posso usar, só que tem que lembrar de buscar o link. Então, está disponível no link tal, www, colocar o link completo, e quando eu acessei, ó, dia, mês e ano. Às vezes tem local, às vezes tem editora, geralmente na web não tem. Tá? Então, pode buscar material na web. O que a gente não indica? Usar material que não seja um material que tenha um autor, que seja um autor, não vou dizer que seja um autor válido ou inválido, mas, por exemplo, Wikipedia. Wikipedia não é um material científico. Um blog de uma empresa, dependendo daquele material, não é um material científico. Seria melhor buscar, então, um material de uma universidade, de um professor de uma determinada disciplina, um trabalho de pós-graduação que está na web, tentar buscar bons materiais, materiais de uma qualidade que eu possa utilizar. Eu devo, então, utilizar fontes de referências confiáveis, livros, artigos publicados em eventos e revistas científicas, sempre buscar referências mais recentes. Os avaliadores vão reclamar se eu usar referências muito antigas. Então, eu estou em 2024 e fico usando material de 2000, 2001, 2002. Não usar sempre o mesmo autor. Eu vou falar de pensamento computacional e o meu texto todo eu usei só um trabalho, só fala de um autor. Usar referências diversas, para também trazer diferentes pontos de vista, não aparecer só o que uma única pessoa falou. Escrever com as minhas próprias palavras, ler os materiais, resumir e reescrever colocando as referências. Se quiser usar alguma citação, que é quando eu copio alguma coisa entre aspas, não usar citação demais. Às vezes, assim, o texto aparece um monte de citações entre aspas e eu não escrevi nada, eu só copiei dos outros. Isso também, quem for avaliar o meu trabalho vai dizer, você pouco contribuiu porque você só usou referências e só copiou e colocou entre aspas. Então, usar uma citação pode ser interessante para um conceito, mas não demais. Tudo que eu escolher, eu tenho que justificar. Por que eu escolhi Scratch? Por que eu escolhi trabalhar com a segunda série da educação, lá da educação infantil?
Por que eu escolhi fazer o trabalho no técnico em informática? Tudo tem que dizer por que eu escolhi. O que o meu trabalho tem como contribuição? O que ele tem diferente dos outros? Cumprir os prazos que eu estabeleci. Implementar o que eu propus e aprovei. Então, eu vou fazer uma proposta, e aí eu vou tentar, já expliquei ali, né? Posso modificar, posso mudar, mas isso vai me trazer um ônus, eu tenho que trabalhar mais, mas, à medida do possível, eu tenho que tentar cumprir o que eu tinha proposto. A ferramenta que eu disse que eu ia usar, o tempo que eu ia tentar fazer. Muito cuidado com a redação do texto para eu escrever um texto bem escrito, cientificamente falando. Se possível, buscar também bibliografia em língua estrangeira. Isso é muito bem visto pelos avaliadores que olham nossos trabalhos de conclusão. Quando eu digo avaliadores, são os professores que vão dar nota para vocês, né? Uma das possibilidades é usar o portal de periódicos da CAPES, que vocês têm acesso no site da biblioteca. O login de vocês e a senha de vocês como aluno dá acesso a esse portal. Tem artigos de periódicos, não só do Brasil, mas também periódicos internacionais. Então, é um bom lugar para buscar materiais. Conversar constantemente com o orientador de vocês, tá? Pode ser por e-mail, pode ser pelo Moodle, pode ser pelo WhatsApp, como vocês definirem com o orientador. A gente primeiro vai ver os temas, depois vai definir os orientadores. E aí o orientador, ele vai ajudando vocês a ver se está indo no caminho certo, se está bom, se está ruim. Então, se possível, durante o trabalho, elaborar artigos que possam ser apresentados em eventos durante esse ano e chegar lá no final do ano com alguma apresentação e aí poder dizer para a banca, já apresentei esse trabalho no EAT, já apresentamos esse trabalho no CUB7. Isso é muito bom, a banca vai dizer assim, poxa, alguém de fora já avaliou o trabalho e se aceitou esse artigo para apresentar no evento é porque o trabalho é bom. Isso já ajuda vocês a chegarem na banca já mais tranquilos. O trabalho de conclusão pode ou não ser alinhado às atividades de estágio 3 ou 4. Decisão de vocês. O estágio 3 é um trabalho voltado para a qualificação de docentes, o estágio 4 vai ser com alunos. Eu quero fazer o meu TCC alinhado a um dos estágios. Pode ajudar vocês, porque vocês já vão ter o campo de aplicação prática. Mas essa decisão é de vocês. Eu fiz o meu estágio 3 e fui numa escola e fiz a formação dos professores usando jogos. Eu quero continuar meu TCC nesse mesmo tema de jogos, mas não vai ser como formação de professores. Não tem problema, alguma coisa do que vocês fizeram no estágio vão poder aproveitar. Mas não é obrigatório, essa é uma decisão de vocês. O TCC 2, então, no segundo semestre, é uma continuação do 1. No 1, a gente define o tema, elabora o pré-projeto, que é a proposta, faz a primeira parte do artigo, referencial teórico, trabalhos relacionados, o que vamos fazer, e fazemos efetivamente na segunda parte. Então, o TCC 2 é uma continuação do artigo. A luz está piscando aqui em casa que está chovendo, tá? Se faltar luz, aí vocês não se assustem, que daí a nossa apresentação sai do ar. Só um pouquinho que alguém entrou aqui, que eu vou ter que liberar o acesso. Tá? Então, como se faltar luz, não se assustem, que depois eu gravo o final, tá? Então, o TCC 2 é uma continuação. Eu vou pegar o TCC 1, que eu já fiz, e vou efetivamente implementar. Eu vou, por exemplo, decidir fazer um trabalho sobre pensamento computacional com o Scratch, e vou fazer um estudo de caso aplicando o Scratch numa escola. O TCC 1 pode ser falar os conceitos de pensamento computacional, falar do Scratch, delinear o meu estudo de caso, quais são as aulas que eu vou ministrar, quanto tempo vou levar, qual é a série que eu escolhi, qual é a escola, qual é o curso, e a implementação, que é fazer a aplicação na escola do Scratch propriamente dito, pode ficar para o segundo semestre. E aí, no segundo semestre, no TCC 2, eu pego o artigo que eu já escrevi e complemento esse artigo, trazendo os resultados. Como eu fiz a aplicação do Scratch, como eu fiz a validação, fiz um questionário no final, quais são os resultados que eu obtive, a turma gostou, a turma não gostou, apliquei com professores, apliquei com alunos, o que poderia ter sido feito melhor. Então, eu termino o trabalho no segundo semestre fazendo o meu chamado TCC 2, tá? Então, é um trabalho de um ano inteiro. Vocês começam agora, começamos agora em março, em abril definimos o tema, e aí vamos crescendo, né? Vamos crescendo nesse trabalho até chegarmos lá no final do semestre. Deixa eu voltar aqui para o Moodle. Então, como eu estava apresentando lá no início, né? Aqui no Moodle você já tem um repositório com os trabalhos
que já foram apresentados lá em 2020. Eu quero ter uma ideia do que os meus colegas fizeram. Vocês vão ver que tem, por exemplo, alguns alunos que fizeram trabalhos de qualificação de professores, alguns que fizeram pensamento computacional usando o Scratch, tem aluno que fez trabalho com jogos educacionais digitais, tem aluno que fez trabalho com realidade virtual e aumentada. Uma diferença do trabalho de vocês agora, desse ano, é que lá em 2020 todo mundo fez o trabalho de forma remota, porque estava todo mundo em isolamento social por causa da pandemia. Então, se vocês lerem o texto deles, todas as aplicações práticas, nenhuma delas foi lá na escola presencial, todas elas foram remotas. Sempre que possível, se puder ter uma implementação, ou seja, eu vou poder pegar essa minha ideia e vou na escola fazer isso, é melhor, que vocês vão ter resultados mais consistentes para mostrar no artigo. Um trabalho só teórico, ele fica mais difícil de fazer, e aí eu não tenho resultado para apresentar. Eu vou estudar, por exemplo, uma ferramenta de realidade virtual e aumentada, mas eu não apliquei com professores, não apliquei com alunos, e daí eu faço um estudo e o meu resultado do TCC eu estudo, porque eu não tenho resultado para mostrar. Sim. Desculpe interromper. Assim, no caso, eu acho que muitos de nós trabalham. E como a gente justifica isso no trabalho, se a gente tem que se ausentar uma manhã ou uma tarde para ter um contato mais direto e trazer esses resultados para o TCC? Se eu falar a memória, no semestre passado, tu me pediu até um documento para a tua empresa, né? Sim, eles aceitaram. Sempre que vocês precisarem de algum documento, eu posso fazer. O que não significa que a empresa é obrigada a liberar vocês, né? Sim, não. O importante é ter alguma coisa para justificar ao menos a ausência e não ficar por assim mesmo, entende? Não, sem problema. Sempre que vocês precisarem, Ângela, como tu fez semestre passado e me pediu, manda uma mensagem para mim, eu faço um atestado, faço um documento e aí peço a liberação. Se a empresa vai deixar... Obrigada. A ideia é que vocês não façam um trabalho só teórico, tá? Porque vai chegar na banca, primeiro que o orientador já vai achar ruim, e aí se o orientador achar ruim não é bom, porque daí você já tem o professor que vai orientar contra, né? E aí vai chegar na banca também não vai ser nada bom, tá? Eu fiz um trabalho teórico em que eu, por exemplo, falo sobre as implicações da realidade virtual aumentada no ensino de história. E aí eu falo um monte de coisa, cito um monte de autores e não proponho nada. Não apresento alguma coisa que eu fiz na escola, não trago o resultado. Por isso que é interessante, se vocês puderem, alinhar os estágios. Porque o estágio, vocês obrigatoriamente têm que fazer alguma coisa prática, e se puderem trazer um pouco daquele estágio para o TCC, melhor. Tá? Você já tem alguma coisa ali para trazer como prática. Então, tentem não fazer alguma coisa só teórica, porque isso não é bom. Tá? Então, voltando aqui para o Moodle, tem um link para vocês consultarem os TCCs que já foram feitos, para vocês terem uma ideia do que os colegas fizeram. O nosso calendário, até 10 de abril, vocês vão ali no fórum colocar o que vocês querem fazer. Não precisa ser detalhado ainda, né? Então, a ideia inicial, quero fazer um jogo educacional digital para aplicar com crianças da educação infantil. Quero usar uma ferramenta para o pensamento computacional. Quero fazer uma atividade de formação para os professores do curso técnico em informática. Uma ideia inicial. Até 13 de maio, a proposta, que é o projeto, e aí esse projeto vai ser avaliado. Enquanto ele está sendo avaliado, a gente já pode começar a escrever a primeira parte do artigo. A gente usa um modelo de artigo, que é o modelo da Sociedade Brasileira de Computação, que é o modelo da SBC. Então, aqui vocês vão encontrar no Moodle o exemplo do artigo, aqui em versão doc, versão PDF, ele já está nesse modelo. Vocês vão ver assim, mas é tudo espaço simples, é tudo grudadinho? Sim, esse modelo é espaço simples. Toda sessão, quando vocês olharem ali o início de cada sessão, não tem recuo de parágrafo. A sessão começa coladinha, só recua o parágrafo a partir do segundo parágrafo de cada sessão. É do modelo da SBC também. Quando coloca uma figura, a legenda é tamanho 10 negrito, e a fonte não é igual à do texto. A fonte do texto, se não me engano, é Times New Roman 12, e quando faz a legenda, por exemplo, é Helvética. Isso também é um modelo da SBC, tá? Por que a gente usa o modelo da SBC? Vários congressos de computação e várias revistas usam esse mesmo modelo.
Então, como a ideia é a gente também encaminhar esse trabalho para congressos e para revistas, a gente já faz esse modelo que se essa revista ou esse evento usar o mesmo modelo, não tem que ficar refazendo. Cada revista, às vezes, usa modelos diferentes, né? Se vocês têm intenção, eu estou pensando em terminar a licenciatura em computação e eu estou pensando em buscar um mestrado depois. É bem importante vocês já terem publicações, isso conta pontos. E nas atividades complementares também. Se vocês, durante esse ano, conseguirem publicar um artigo em revista, ou em um evento, ou como capítulo de livro, conta ponto como atividade complementar de graduação. E vocês precisam complementar as horas, né? São 200 horas, ou são 300? Minha memória às vezes falha. Até o final do ano. Quem não complementar não se forma no final desse ano. Então, publicar artigos é importante para divulgar o trabalho de vocês, para usar como atividade complementar e também futuramente para um mestrado. E no dia da banca, quando eu for apresentar meu TCC para a banca, eu posso chegar lá no final, nas considerações finais, e dizer assim, esse trabalho já foi aprovado no evento tal e eu já apresentei o andamento desse trabalho. Isso vai contar pontos bem importantes para vocês também. Tá? Então, estou aberto a perguntas. Deixa eu parar a apresentação aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu não tenha lembrado de falar, se não me engano, foi em novembro do ano passado, a gente fez uma reunião em que eu falei um pouquinho, assim, em geral, do final do último ano do curso, né, de estágio, TCC e da atividade complementar. Hoje a ideia é mais falar do TCC, que é a disciplina que eu estou coordenando esse semestre. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que eu tenha esquecido de falar? Pois, professor, pensando, né, de unir o útil ao agradável, como se diz, né, o estágio com o TCC, para o estágio desse semestre, né, o estágio 3, eu tinha pensado em fazer uma oficina com professores, mas numa maneira mais geral, sobre metodologias ágeis dentro da sala de aula, sabe? E, ao mesmo tempo, eu sou muito tentada, porque eu vejo uma necessidade de um profissional com uma licenciatura como a nossa, capacitado dentro da sala de aula. Porque aqui tem professores de matemática e geografia dando aula de lógica computacional, que não tem preparação nenhuma. Então, o material chega pronto e eles dão aquela aula ali, entendeu? Não é uma coisa assim, ó, eu percebo que eles não têm uma capacitação técnica, sabe, para administrar essa aula com os alunos. E hoje essas turminhas aí eles são mais rápidos do que nós. Sim. Não sei se tem como. Isso aí, de repente, a gente conversa mais em particular depois também. Essa questão, Ângela, se tu vai ou não unir o útil ao agradável, é uma decisão tua. Sim. Tá? É que eu queria tentar unir as duas coisas, mas é que como eu gosto muito de buscar esse perfil profissional também, muito mais do que a estrutura, né, que o senhor disse que podia separar um ou outro, nesse sentido. Se tu quiser, ou observar o perfil desses professores que eu estou ministrando essa oficina de metodologias ágeis, ver se eles estão capacitados ou não, né? Eu posso fazer a oficina pedindo que professores de linguagem computacional estejam presentes. Quem ensina informática hoje nas escolas, façam essa oficina. Poder pensar alguma coisa assim, ó. Vou falar de metodologias ágeis e de como trabalhar com essa questão do pensamento computacional, da lógica de programação. Usar o teu estágio 3 como a parte prática e, a partir desses resultados, do que precisaria para formar os professores de diferentes áreas, para que eles fossem capacitados para dar aula de programação, de pensamento computacional. Só que daí tu está tirando a ideia de que eu tenho que ter um profissional de computação na escola, porque daí tu estaria falando que esses profissionais de outras áreas poderiam se formar para fazer isso. Sim. É uma e ver decisão depois, tua. na segunda etapa, o resultado disso com os alunos na sala de aula. Se tu quiser, sim. Se tu quiser fazer o teu TCC só ligado ao estágio 3, Ângela, e só falar da formação dos professores, tu pode. Se tu quer aproveitar e fazer um trabalho maior, e aí usar o estágio 3 e 4 também.
Aí tu pode trazer a visão dos professores e depois a visão dessa aplicação com os alunos. Não tem problema. Sim. Fica mais completo. Mas e daí o nosso estágio 4 vai ser nós ministrando uma aula com os alunos O em estágio sala? 4 é como foi o estágio 2, volta a ser atividade com os alunos. O 3 é com professores, o 4 volta a ser atividade com os alunos. Tá, eu teria que fazer todo um trabalho, então, nesse sentido, nesse semestre, então. Nesse semestre tu faria com os professores, e aí no semestre que vem tu faria com os alunos e usaria isso tudo no teu TCC. Sim. Dá para fazer. Ok. Tá? Então, assim, a sugestão de vocês fazerem junto com o estágio é para ajudar vocês. Porque daí vocês têm a parte prática da aplicação lá do estágio, e isso ajuda um pouco. Mas é só uma sugestão. Daqui a pouco vocês têm outras ideias. Eu estou fazendo estágio numa escola pública, mas eu vou fazer a aplicação do meu TCC numa escola particular, porque a estrutura lá é melhor e eu tenho melhores recursos. Não tem problema. Sim. Tá? Então, como tu já trabalha na área também, Ângela, algumas vezes dá para pensar alguma coisa na tua própria empresa, porque esses dias eu estava conversando com uma aluna que estava conversando comigo sobre disciplinas ali no e-mail, e ela está trabalhando com formação profissionalmente. A empresa dela presta formação para professores, escolas. Daqui a pouco ela pode fazer o TCC dela ligado à atividade que ela já faz lá na empresa onde ela está. Pois é que Cada a uma minha é uma fábrica de software, né? Então, é o usuário que tem o sistema na mão, no caso, o professor, onde ele lança as aulas, onde ele faz todo o acompanhamento do aluno, tem as presenças. Sim, é que, na verdade, o software que a tua empresa, onde tu trabalha, desenvolve é mais a parte administrativa, mais o gerenciamento Sim. da aula, não é tanto a parte de ensino-aprendizagem, né? O foco da licenciatura em computação não é muito essa questão administrativa, porque Pois isso tem é. várias coisas que fazem. O nosso foco é mais estudar ensino e aprendizagem. Então, acredito que essa ferramenta que tu usa na empresa onde tu trabalha não seria muito favorável para o TCC, Sim, né? eu já descartei ela, assim, de início, porque ela não tem, na prática, o que eu preciso, né? Ou no caso, o que a licenciatura em computação precisaria, Isso. não tem. Uhum. Mas, assim, Obrigada. agora a ideia, até dia 10 de abril, vocês vão pensar no tema, e aí depois até maio vocês têm esse prazo para escrever a proposta. Quem já quiser começar a escrever a proposta também, né, não tem problema. Comecem a pensar. A ideia agora é começar a pensar o que eu quero fazer e começar a ter ideias. Vou ligar isso ao estágio 3, é alguma coisa para professores, vou fazer ligado ao estágio 4, é alguma coisa com alunos, ou vou fazer totalmente independente dos dois estágios. Deem uma olhada ali no repositório para ver o que os colegas da primeira turma já fizeram, comecem a ter ideias, procurem também ideias em outras universidades, porque como isso aqui não é uma tese de doutorado, não tem que ser um trabalho inédito. Se fosse uma tese de doutorado, tinha que ser alguma coisa inédita que ninguém tinha feito. É um trabalho de conclusão de curso, pode ser alguma coisa que alguém já fez, só não pode esquecer de referenciar, né? Então, comecem a olhar o que os colegas já fizeram em outras universidades também, comecem a pensar e decidam o que vocês querem fazer e a gente vai conversando. Eu vou tentar ajudar vocês a fazer esse primeiro encaminhamento, tá? Alguém tem mais alguma pergunta por hoje? Não? As minhas dúvidas até o momento esclarecidas. Aí, conforme eu vou colocando no papel e elaborando, eu vou entrar em contato, sim, professor. Tá. O Evaristo está na reunião. Alguma dúvida, Evaristo? Bem tranquilo, começar a trabalhar. Tá. Eu A tenho Laura uma também está na dúvida, reunião. não é Oi. do TCC. Vem já alguma informação sobre começar o estágio agora? Vai vir alguma coisa? Eu vi que é o senhor que está administrando o Moodle do estágio. Não, o estágio 3 é a professora Melanie. Eu estou só fazendo a resolução do estágio 2, de quem ficou reprovado no ano passado. Que eu vi que está como o senhor, como professor, achei que ia ser o senhor, mas certo, está sendo Então a Melanie atualizado não aí. mudou. Não, foi mudado, tava como o professor Sidney, daí essa semana, final de semana, hoje, mudou, a professora Não, o Melania mesmo. estágio 13 é a professora Melanie. Estou vendo agora, então tá. A Laura, tem alguma dúvida? A Laura também está na videochamada? Está nos ouvindo, Laura?
não te ouvi, Laura. Tu está tentando falar alguma coisa conosco? Não ouvi a Laura. Bruno, tem alguma dúvida, Bruno? Ah, Laura disse que o microfone está ruim. Bruno, Não, professor, nenhuma. tranquilo? Tá um pouco barulhento só agora aqui. Tá. Aline, alguma Mas dúvida, não tem Aline? nenhuma. Professor, só podia dar uma reforçada Laura, no tu quer tirar alguma caso, dúvida a pelo ideia. chat? Aline, alguma dúvida, Aline? Tá me ouvindo, professor? Tá muito baixinho o teu som, Aline. Eu queria que o senhor explicasse mais um pouquinho sobre essa ideia. Ela tem Agora que ser não te ouço mais, Aline. Peraí. Vou desistir, não tá bom meu áudio. Depois eu mando por e-mail a minha dúvida, professor. Tá, não tem problema, Aline. Ok? Posso encerrar a gravação por hoje?